Bora, Fel, direto da Neoquímica Arena, os últimos preparativos para Corinthians e Universidade Central da Venezuela. O timão que pode ter mudanças importantes para o jogo de hoje. Ramon ainda tá na dúvida se vai mudar ou não o esquema tático e alterar algumas peças para o confronto importante logo mais. E o pessoal da ESPN analisou pra gente o time do Corinthians, também trouxe mais informações sobre esse confronto. Então já deixa o seu palpite nos comentários, eu já falei que vai ser 5-0 pro Corinthians. Deixa o seu aí, se inscreve no canal, ativa as notificações para você não perder nada do Corinthians, nenhuma informação. Então, sem mais enrolações, bora pro vídeo. Nós vamos para a Neoquímica Arena. Lá é mais ou menos, será que é na pegada do prato, sim ou não? Lá é natural e sintético, tem uma parte natural, uma parte não, lá mas é ali é o gramado misto. Mas nós temos agora convidados especiais. Mari Pereira, que já deu a honra da sua participação aqui pra gente. A Mari sabe o risco que ela tá correndo? Que eu adorei, viver um sonho aqui. E outro é Jailson. Ele sabe o risco que eles correm? Que é bom demais, eu quero mandar um abraço pra ele, que é fera, igual a Mari, os dois são maravilhosos. E os dois estão de óculos escuros, que já vem naquela pegada F90. Eu e o Renato vamos lançar uma linha, a pegada já mais no verão. Vai ser lançado, né? Sim, o óculos. Teremos um licenciamento aí que vai ser feito. Boa tarde, meus amigos, uma honra receber vocês. Estava acompanhando as análises aí. Hoje tem Corinthians. Eu já tô falando daqui, porque eu não sei se o Bubu vai abraçar essa ideia, o Prats, a Nath. O Corinthians vai passar. Mas é bom jogar, né? Vai passar. Você falou da impressão que não precisa jogar. Vai ter que entrar em campo 11 de um lado, 11 do outro. Aí tem que fazer um gol a mais que o adversário. Quer ver? Isso não mudou ainda, você sabe, que é o né? inimigo da alegria. Meus amigos, o otimismo não mora na Neoquímica Arena. Tudo bem com vocês? Tudo bem, Edu? Boa tarde, amigos. Só um adendo antes, vocês estavam falando de grama artificial, gramado natural, enfim. De artificial aqui, aquilo que vocês falaram, né? É híbrido. E nada artificial também aqui, viu? A altura. Aconteceu a mágica da televisão, né? Pra quem conhece já isso, como que aconteceu isso? A mágica, a televisão. Televisão é a mágica. Mágica o Corinthians vai precisar fazer ou não? Não, não precisa de mágica. Não precisa de mágica, é só jogar. Tô com o Edu, é só jogar. Boa tarde, meus amigos, boa tarde, queridos. Hoje é só jogar bola, né? Diferente da semana passada, basta jogar bola que leva a classificação com tranquilidade. É o que o torcedor espera. Exato. E aí, para isso, claro que a gente vai conversar muito sobre personagens, os que faltaram no jogo de ida, os que precisam aparecer, mas eu acho que principalmente a torcida, né? Como a torcida do Corinthians tem feito a diferença há algumas temporadas, nesse período de um jejum absoluto com o futebol masculino, sempre presente, hoje não será diferente, Edu e amigos. Muito bem, olha, vamos fazer o seguinte, vamos agora para a provável formação do Corinthians. Sim. E na volta eu vou querer a sua participação. O pessoal vai preparar o GC aqui com um número para você mandar a sua opinião a respeito do Corinthians. Se vai ser essa tranquilidade que eu estou prevendo ou se o Corinthians terá obstáculos, como disse Rafael Prats. Quem pode tirar os obstáculos é o próprio Corinthians. Pode ficar pelo caminho, pode ficar pelo caminho. É isso aí. O que é isso daí que você fez? Esse o seu medo, o seu desespero. É uma mistura de cuíca com medo. Tá bom. Vamos para o provável Corinthians e hoje a Natália Ferrão vai voltar aos tempos de repórter. Nath, aí. Solta você a na goleira. Natália, vai, arrebenta, Natália Ferrão. Vai, vamos ver. Bom Dias escala, provavelmente Hugo Souza, Mateuzinho, André Ramalho, João Pedro e Matheus Bidu. No meio, Martinez, Carrillo e Bidon. Ali o Garro mais posicionado atrás dos atacantes com o Yuri Alberto e Memphis Depay. Muito bem, este é o provável Corinthians e eu quero a sua participação aqui com a gente para revelar o que você espera do jogo. Né? O Corinthians quer ser feliz. Vocês falaram aí do time, do ambiente, e a gente viu a provável escalação. Eu vou primeiro começar com vocês aí na Neoquímica Arena. Se este realmente é o time que vocês acreditam ser o mais interessante, a formação ideal para esse momento do Corinthians, porque claro que a gente vai ter algumas discussões, por exemplo, na lateral esquerda, se Hugo, o Bidu, enfim, coisas que vão aparecendo pontuais. Mas na base é um bom time para vocês? Diz aí, Jailson. Eu acho sim. Na minha opinião, o Bidu entrega mais ofensivamente, assim como o Mateuzinho, como a gente estava falando agora no SC1, o time do Corinthians não tem pontas, não tem jogadores de tanta velocidade. Então, para você conseguir chegar ao gol adversário pelo lado, você precisa explorar os laterais. Então o Hugo é um cara mais defensivo. Então, jogando em casa, jogando contra um adversário que é inferior tecnicamente, você não precisa, com todo respeito, que o Hugo fique um pouco mais defensivamente. Então você pode botar o Bidu para soltar um pouco mais o time. Aí o Carrillo voltando pelo lado direito, porque o Martinez, sem o Ranieri, o Martinez faz o primeiro volante, então ele que vai ficar nessa proteção. O Carrillo chega bastante pelo lado direito
jeito. E aí, para mim, o ponto de equilíbrio, como a gente estava falando agora também no SC1, o Bidon. A volta do Bidon, para mim, é o grande ponto de equilíbrio desse meio-campo. Eu concordo com o Jailson. Eu tenho só, na verdade, assim, 2 alertas, preocupações, né, sobre a escalação. Observar o desempenho do Bidu, pensando que ele praticamente não teve férias, né? Ele emenda uma sequência com seleção de base. Bidon. E aí, o Bidon. Emenda essa sequência com seleção de base, tem o retorno. É claro que a avaliação do jogo de lá, acho que todo mundo, né, abaixo do que pode apresentar. E lá ficou muito evidente como o Corinthians ficou desequilibrado com a presença do Hugo. Se você vê o mapa de jogo do Corinthians, todo mundo caindo para a direita, justamente para buscar as associações que o Mateuzinho oferece à equipe. Então eu acho que tem essa questão, o Corinthians ele precisa avaliar que hoje ele é muito favorito, ele precisa do resultado, ele tem muita qualidade técnica no coletivo e no individual, vai estar ao lado da torcida e tem que ir para cima mesmo. E não tem jeito. 3 atacantes, realmente, o Corinthians parece... Para alguns pode parecer, o Corinthians, o Ramone, tá priorizando, tá meio faceiro, tá gulosão, mas não é assim. Ele tem, sabe do poder que tem nas mãos, não tem, Nath? De colocar uma linha ofensiva como essa. Tem uma questão aí que é muito da qualidade técnica, como a Mari citou. O Corinthians, coletivamente, mas principalmente do meio de campo para frente, é um time azeitado. É um time que se conhece muito bem, consegue fazer associação sem precisar olhar para onde o jogador está correndo. Isso já acontece com o Corinthians. O Memphis já sabe a movimentação do Yuri, o Garro já entendeu essa associação com os 2 atacantes também, como os jogadores se deslocam, a chegada pelas laterais do campo, como disse. Entrar com o Hugo seria dizer ao time adversário que você se preocupa defensivamente, apesar do Hugo não estar vivendo uma fase defensiva também que brilha aos olhos do torcedor corintiano. Então o Corinthians tem esse coletivo, e aí eu coloco de novo, meio de campo para frente, muito bem encaixado, que pode resolver, e tem as peças individuais que podem também resolver, chamar a responsabilidade. Uma bola parada, num lance individual para quebrar a linha de marcação, porque entende-se que a equipe do Universitário vai tentar, de forma reativa, encolher o seu time no campo defensivo, esperar o que o Corinthians pode fazer para aí sim tentar explorar um contra-ataque. O Corinthians tem um sério problema na recomposição defensiva dessa última linha, principalmente em velocidade. Então podem ser os caminhos que o jogo vai poder tomar. Mas o Corinthians é muito superior tecnicamente. Então, assim, esperar que o Corinthians sofra é muito difícil, né, Jailson? Não, então, só aproveitando que a Nath falou aí, tem um ponto que muitas vezes a torcida poderia colocar 3 atacantes. Thales Magno, Memphis e o Yuri Alberto, porque o Thales está vivendo um bom momento de 2025. Gente, a realidade é que o Garro já funciona como se fosse um terceiro atacante. Tudo bem que ele é o camisa 10, ele é o organizador, ele é esse meia. Só que como a Nath falou, a equipe do Corinthians já tem problema na recomposição defensiva. Então você imagina você colocar mais um atacante e o Garro ter que descer para marcar junto com 2 volantes. Aí você só teria, por exemplo, um Martínez ou um Bidon, o Martínez e o Carrijo, e o Garro teria que descer um pouco mais. E aí tem outro ponto, que o Thales Magno e o Memphis, eles gostam da mesma faixa do campo, que é ali a meia esquerda para dentro. Sim. Então acho que também não ficaria, não daria, sei lá, ele pode testar em um momento de desespero, em jogos que estiver empatando ou perdendo, precisando virar o jogo, pode acontecer? Claro, pode, mas de largada, de saída, eu acho que não tem necessidade. E quando ele fala aí, desculpa, Edu, dessa questão assim, né, quando a gente olha para uma possível escalação do Corinthians, em que se forma com 3 volantes, para dar essa liberdade que o Gelson falou, de você não precisar tanto do seu camisa 10, na verdade 8 agora, retornando para fazer essa recomposição na segunda linha de marcação. Você tem um jogador que é destruidor, que é o Martínez, e você tem 2 jogadores, tanto o Bidon quanto o Carridio, que são jogadores que ajudam a destruir e construir jogadas, e que se aproximam muito do ataque. Então assim, você ganha muito em qualidade, ganha em recomposição, para não deixar a sua zaga tão exposta. Acho que o caminho é esse. Hoje nós vamos ter o fim do mistério, se é ou não, se é sintético ou se é natural. Até o final do programa. Aí no estádio se fala do Memphis pela questão do marketing, mas hoje a bola, o jogo dele é muito interessante. Dá para dizer que ele é imprescindível para o Corinthians hoje, para vocês? Aí, Mari e Jailson? Eu acho que sim. É claro que a gente, olhando o Corinthians de 2025, esse início de temporada, como a comissão, né, Jailson,
ela usou, como a maioria dos times, o campeonato estadual para observar os jogadores, para não estourar os principais, ali a gente tem o destaque de Thales Magno e Romero, isso é verdade. Mas a gente volta um pouquinho no clássico contra o Santos, o que ele conseguiu fazer, como buscando muito o Yuri Alberto no próprio jogo lá na Venezuela. Então, assim, é um destaque do Corinthians, e não só isso, é a maneira como ele se compromete e ele se coloca nesse lugar de identificação. Ele faz questão de conhecer as origens, as raízes, se aproximar do que é o Corinthians de fato. Então eu acho que para além de campo e bola, ele já criou um relacionamento que isso faz com que a torcida se reconhece nele, né? É isso, acho que esse daí, o ponto que você tocou é um ponto muito importante. Só para compartilhar com vocês e pro fã de esporte, rola um tour aqui, né, na Neoquímica, um intervalo aqui de tempo, e toda vez aqui eles gritam e tudo mais, só que eu fui parar para olhar assim os torcedores, torcedor com faixa, aí torcedor vai tirar foto. Crianças, né? Bota a comemoração do Memphis, então já é, assim, é o principal jogador, é o camisa 10 agora, né? É a referência técnica desse time. E eu queria fazer uma lembrança, inclusive eles estão gritando aqui agora. Mas eu queria fazer uma lembrança que quando o Memphis acertou, né? Começou essa história do Memphis vir pro Corinthians, não sei se vocês vão lembrar. O Yuri Alberto ainda tava, já tava entregando gols, é óbvio, mas ainda tinha aquela questão do Campeonato Paulista do ano passado, que o Yuri Alberto, todo mundo pegando no pé dele, que ele tava perdendo muitos gols. E teve essa discussão do Memphis como 9. Do Memphis como referência no ataque. Eu lembro que até conversando com o pessoal do Data, ESPN, o Caio, o Carreira, enfim, o Ricardinho, a gente falava, e a gente trocava ideia e falava, pô, o Memphis, a melhor forma dele é de segundo atacante. Só que, no Brasil hoje, era muito raro, até antes, né? Antes dessa dupla Memphis e Yuri, ficou um gesso de 4-2-3-1, 4-3-3, enfim, desses sistemas táticos, e o segundo atacante foi sumindo. Então o Ramon Dias até nisso, com a chegada do Memphis, ele teve que adaptar esse time do Corinthians a jogar com dupla de ataque, porque o entrosamento deles foi muito natural. O Yuri Alberto mesmo sai de 14 gols ou 13 gols, se eu não estou enganado, para 30 e tantos gols, justamente com participação muito forte, muito, enfim, apresentável, muito certa, né, do Memphis Depay nessa duplinha ali de ataque. E ele chega no momento em que o Thales Magno encaixa muito rápido, né? Tem um encaixe imediato ali, partidas contra o Red Bull Bragantino, o Thales Magno entra, dá assistência, marca, depois tem a lesão, e aí o Memphis, ele se colocou muito rápido também, né? Mas Rodrigo Garro, tá? Se tiver um nome para 2024, nome, 2024 na fase ruim, na fase boa. Duplo. É o Garro, exatamente. Duplo, cara que teve mais assistência, mais gols, né? Mais de 10. Então é um cara assim, o Neneca mim, também, mesmo com o Yuri Alberto fazendo o gol, o Memphis, tecnicamente, mas o Garro foi o cara, assim. Que fase, né? Porque mudou muito, né? O Corinthians, no meio do ano passado, a gente tentava achar que pudesse melhorar um pouquinho. Correção de rota, né? Foi a correção de rota, né, Edu? Vai, fala então. Porque tem essa vantagem em relação aos outros comentaristas que eu vim do futuro. Esse é o famoso jogo vira 3, acaba 6. O Corinthians que a gente viu no campinho ali vai jogar só 45 minutos. Ele falou isso no jogo de ida. Vai fazer 3-0. E aí, pensando no mata-mata do Paulista, o Mirassol tá chegando aí. Domingo. O Corinthians vai botar time reserva, vai mexer, segundo tempo, e mesmo assim vai fazer mais 3 gols. Então é o famoso vira 3, acaba 6. Esse é o melhor dos mundos. Placar de tênis, 6-0. Se a gente for pensar, do time reserva estão os artilheiros da temporada. Romero, Thales Magno. Tem um elenco forte mesmo. Enfim, aí é o melhor dos mundos mesmo, de fato. Jailson, me ajuda aí, vai, já que a Mari falou também dos melhor mundo, e isso pro Corinthians é bom em virtude do calendário. Se vocês dois, vocês estão com pratos, que é o jogo perigoso. Ai, o olhar... Pode se tornar. Não. Vai, tá vendo? Não é perigoso, mas eu vou levantar uma situação que o Prat falou. É futebol. Boa, bem lembrado. Esse é o único cuidado. Porque é muito mais time, não tem comparação. O próprio menino que vocês estavam falando, de 16 anos, cara, o Martínez embrulha é Granco, se eu não estou enganado. Isso. Ele embrulha o menino com um assopro, porque o moleque é muito magro. O Martínez é forte pra caramba. Ele não é nem que a gente tá falando do Estevão. Não, mas não é alterofilismo. Ô, Jair, deixa eu te falar uma coisa. Você foi contraditório agora. Você falou, é futebol. Isso, cara? Aí o fulano é mais forte, mas não é alterofilismo. É futebol ou é alterofilismo? É isso aí, o que é? Agora eu não entendi. Ficou estranho. Que babou. Ele falou, é futebol, mas o fulano embrulha o outro pela força. Que é isso?
Não deu pra entender, não é? Vai levantar, não é? Joga Fazer no setor sucesso. dele. Joga no setor dele. Então, por exemplo, se tiver alguma Você disputa vai explicar de bola, ainda, Jair? esquece. Já foi, pô. Não, tô fazendo a boa aqui, né? Tô estreando aqui com vocês, então deixa eu explicar. Estreando muito bem. Boa, mantendo a educação. Eu te defendendo aqui, Prati. Obrigado. Você, né, querendo me colocar nessa É que saia eu justa, achei tô ligado incoerente, na tua, mas eu tá? também sou um pouco. Não é isso, não tem. Eu acho muito difícil, porque é futebol, a gente tá falando aqui. Tudo bem, pode acontecer, vai que acontece uma expulsão ou qualquer coisa desse tipo no início do jogo, mas falando normalmente 11 contra 11, ali do início ao fim, é muito difícil. É muito difícil, até numa boa, até com um a menos em determinado momento do jogo, é muito difícil de acontecer. Eu acho que entra muito, Edu, só pra concluir, entra muito nessa conta justamente toda aquela indignação que a gente abriu o programa falando. Assim, não é um time que está acomodado, não é um time que arrumou desculpas pro empate na ida, não é um time desse A tipo. cobrança não vai precisar vir da Exato, né, sim. Mari? O time ele já fez ali sua autocrítica e os jogadores querem desempenhar hoje e vão desempenhar. Eu trabalho com números, né? É uma característica minha. São listas. Uma característica minha lista profissional. número. Mas faz parte. Eu venho preparado pro programa. Mesmo? Você assistiu todos os jogos estudo. ontem? Você assistiu todos? Não, eu acompanho, vejo estatísticas. Assistiu sim. Sabe quantos jogos o Corinthians perdeu neste ano? Quantos? Quantos? Lá vai ele. Pra quem? Pro São Paulo. O Braz lembrou aqui. Pro São Paulo, né? Só o São Paulo vence o Corinthians. O resto não vence. Entendi. O CV. O CV, então, só o São Paulo consegue vencer o Corinthians. Mirassol domingo. Pega a reta final do Brasileiro passado. O Corinthians também, 9 vitórias seguidas. Tem Hugo Souza ainda pra defender tudo. Uma derrota em 20 jogos. Verdade, bem lembrado. Qual foi a última derrota do Corinthians no Brasileiro, por exemplo? Eu não lembro também. Não, vai lá. São Paulo também? São Paulo também? Tirando o São Paulo, o Corinthians não perde ninguém. Isso! São Paulo nem Não, é o seguinte, o adversário hoje Ele é o sempre tem um CV. enganche pra colocar o São Paulo São na pauta. estatísticas, o Corinthians não perde. É um time Exceção diferenciado. feita a um clube em específico. Clube diferenciado. O Corinthians não perde, não é derrotado. Diferenciado. Então hoje não vai ser a UCV que vai ganhar do Corinthians. Só uma E coisa. se empatar, Olha lá, o a Mari quer falar Mas não contigo. vai empatar. Você que gosta de números, a última derrota do Corinthians aqui na Neoquímica, ainda assim ele consegue se dar bem. Porque ele perde pro Red Bull Bragantino aqui e vence nos pênaltis, lembra? E avança, sul-americano. Muito bem. Então é isso, Fel. Daqui a pouco começa o jogo do Corinthians com a Universidade Central da Venezuela. Um jogo que só vitória interessa. Eu também, se ganhar por 1-0, eu acho que a torcida vai chiar, porque a gente quer ver hoje é goleada. Mas se for goleada no mínimo 3-0. Não sei se pra vocês 3-0 goleada. Alguns falam que 4-1 é goleada e 3-0 não, porque a diferença é de 3 gols. Então, mas eu acho que hoje, além de ganhar, tem que mostrar um bom futebol, cara. A gente vai enfrentar o time aí praticamente semi-amador. Alguns jogadores completamente fora de forma. Lembro que no último jogo lá, o lateral, o camisa 10 dos caras conseguiu ganhar na corrida do lateral esquerdo Hugo, cara. Um cara totalmente fora de forma. E também eles têm, não sei se vai entrar como titular hoje, aquele jogador que ele é filho do presidente. Ele é bem franzino, parece, acho que tem 16 anos, acabou de fazer 16. O moleque tinha 15 anos até outro dia atrás. Ele entrou lá e jogou. Acho que ele fez uma falta até no Martins ou no Ranieri. O Corinthians não pode dar sopa pro azar, cara. Tem que, primeiro tempo ali, primeiros 15 minutos já sufocar, tentar fazer um gol. E eu sei que eles vão jogar com 11 atrás, é complicado, mas nenhuma defesa é infurável, dá pra fazer gol. Então, se conseguir achar um gol logo no início do jogo, melhor ainda, porque talvez eles se abram com 1-0, ou talvez não, fica ali retrancado até tentar segurar 1-0 no final do jogo pra tentar mandar o time pra frente. Mas se a gente tentar fazer 1-0 e buscar pelo menos já o segundo logo em seguida, aí sim vou ter que se abrir. Aí vai ser onde que vai ser goleada do Corinthians, que eu tô falando, vai ser um 5-0. Hoje tá aqui 3 gols do Yuri, um do Memphis e um do Garro. Então dá pra ganhar, não tem que temer esse time aí pra ganhar confiança até pro final de semana contra o Mirassol pelo Campeonato Paulista. O Coringão tem totais condições de vencer hoje também, se classificar domingo contra o Mirassol no Paulistão. Provavelmente vai pegar o Barcelona do Equador, que já é um adversário aí muito difícil, muito mais qualificado. Aí a história é outra, não pode entrar com essa moleza que entrou semana passada, senão pra ser eliminado pro Barcelona do Equador é 2 palitos. Então é isso, Fel, deixa o like, comenta aí o que você achou do vídeo, se inscreve no canal, ative o sininho pra você não perder nada do Coringão. Então até o pós-jogo, com a classificação do Corinthians. Então é nóis, valeu!